Neste vídeo, não estamos tratando o termo sistema como algo ligado a sistemas políticos, culturais ou religiosos específicos. Em vez disso, estamos explorando como um conceito fundamental que tem um impacto significativo em diversos comportamentos humanos e estados mentais, tais como a raiva e a ansiedade. Exploramos como somos moldados pelo mundo ao nosso redor e como nossa felicidade muitas vezes está ligada ao que obtemos desse ambiente. Além disso, analisamos como as opiniões dos outros afetam profundamente nossas vidas e como nossos desejos, aversões, amores e ódios nos mantêm em um constante estado de medo, tornando-nos suscetíveis à influência de entidades externas. No entanto, também exploramos a ideia de rejeitar esse sistema e buscar a liberdade, inspirados pelos princípios da filosofia estoica. A natureza humana. Quando consideramos a natureza humana neste vídeo, torna-se claro que muitos de nós são profundamente influenciados e controlados pelo mundo que nos cerca. Nossa felicidade frequentemente depende da realização de nossos desejos nesse mundo externo, e, inversamente, sentimos tristeza quando somos privados das coisas que valorizamos. Além disso, a aprovação ou desaprovação dos outros exerce um profundo impacto sobre nós, com elogios nos elevando e a desaprovação nos tornando miseráveis. É notável que quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a fazer sacrifícios para obtê-lo, e, por outro lado, quanto mais nos opomos a algo, mais estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de desejo, aversão, amor, ódio, gostar e desgostar nos mantêm constantemente temerosos, tornando-nos suscetíveis à manipulação por meio da vergonha, da culpa e da atração exercida por entidades externas, como grandes corporações, partidos políticos e cultos, todos buscando algo de nós. Dessa forma, podemos dizer que o mundo nos governa, incentivando-nos com cenouras presas a varas, assim como um condutor de burro faz, e a maioria de nós segue obedientemente desde o nascimento até a morte, assim como o gado. No entanto, e se optássemos por rejeitar essas recompensas e escolhermos escapar desse sistema? A filosofia estoica, uma tradição antiga, gira em torno da busca pela liberdade em relação aos nossos desejos e aversões. Liberdade. É fundamental compreender que alcançar a liberdade deste sistema não implica em destruir o ambiente ao nosso redor. O mundo externo não deve ser culpado, pois ele funciona da maneira que funciona, e embora tenhamos alguma influência sobre ele, não podemos controlá-lo completamente. O mundo exterior, com suas condições inalteráveis, como o clima afetando as colheitas de um agricultor, se impõe sobre nós. Essas condições não são o sistema em si, e em vez disso, o problema reside em nossa submissão a elas. Então, por que permitimos que as vicissitudes do destino nos afetem tão profundamente? Por que até mesmo os menores infortúnios e golpes de sorte têm o poder de manipular nossas emoções, como marionetistas? Epicús, um filósofo estoico, nos oferece uma visão esclarecedora. Ele argumenta que somos perturbados não pelas coisas em si, mas pelos princípios e concepções que formamos sobre essas coisas. Por exemplo, a morte em si não é intrinsecamente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror reside em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbações ou tristezas, não devemos atribuí-los a outros, mas sim a nós mesmos e aos princípios que adotamos. O sistema continua a operar enquanto o alimentamos com nossas atribuições de tragédia e fortuna a eventos naturais e além de nosso controle. Quanto mais fazemos isso, mais nosso estado emocional fica à mercê do acaso. Felizmente, o estoicismo nos oferece sabedoria valiosa para nos libertarmos desse sistema. Aqui estão 7 princípios estoicos que podem nos orientar na substituição de uma vida altamente vulnerável, estável e tumultuada por uma existência pacífica e liberta. Antes de prosseguirmos, mantenha a alegria. Independentemente das circunstâncias, reflita por um momento em quanto tempo temos perdido esperando por resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos desafortunados. Quantas horas já derramamos lágrimas porque o futuro não se desdobrou como havíamos imaginado? A humanidade tornou-se habilidosa em lidar com o destino e, como resultado, enfrenta a inevitável dor que ele traz. Nossa relutância em aceitar a incerteza tornou-se uma indústria lucrativa, e nosso medo da adversidade se tornou uma oportunidade para exploração. Muitos tentam nos vender promessas ilusórias de um futuro seguro, oferecendo a ilusão de proteção para nós e nossos entes queridos, juntamente com garantias de evitar experiências desagradáveis. Como escravos de nossas preferências e aversões, tentamos desesperadamente driblar o destino, manipulando nosso ambiente para evitar a infelicidade. No entanto, é importante reconhecer que não podemos bloquear todas as portas na vasta mansão da vida, nem vigiar todos os cantos da realidade. Mesmo quando investimos considerável tempo, esforço e recursos em medidas protetoras, o destino sempre prevalece.
Portanto, a verdadeira liberdade não está em resistir futilmente ao inevitável, mas em aceitar com serenidade o que vier em nosso caminho. Aceite o inevitável. Mesmo quando investimos tempo, esforço e recursos em medidas de proteção, o destino sempre acaba prevalecendo. Portanto, a verdadeira libertação desse sistema está em aceitar com serenidade o que quer que aconteça, em vez de pagar um alto preço ao resistir de forma fútil ao inevitável. Ao adotar essa perspectiva, tornamo-nos menos propensos a permitir que outros capitalizem nossos medos e experimentamos menos perturbação quando a adversidade se manifesta. Como Sêneca expressou com eloquência, por que deveríamos nos enraivecer? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para nosso destino, permitamos que a natureza siga seu curso com seus próprios corpos. Sejamos alegres, aconteça o que acontecer, e encaremos corajosamente o fato de que o que ocorre não está sob nosso controle. Reduzindo a preocupação com a reputação. Os estoicos consideram a reputação como um indiferente preferido, ou seja, algo agradável de ter, mas não essencial para a felicidade. Além disso, como qualquer coisa externa, a reputação está, em última instância, fora de nosso controle. Alguns indivíduos passam suas vidas inteiras cuidadosamente construindo uma boa reputação, apenas para vê-la desmoronar com um único erro. Por outro lado, há aqueles que vivem de forma desonesta e ignoram por completo sua posição social, mas acabam conquistando fama e admiração por acaso. A conclusão é clara, e a reputação é tão volúvel quanto o vento. Quanto mais valorizamos nossa posição na sociedade, mais nos tornamos dependentes das opiniões dos outros, que são inerentemente imprevisíveis. Além disso, quando nos preocupamos excessivamente com o que os outros pensam, nos tornamos suscetíveis à manipulação e exploração, acabando por nos tornar escravos do ambiente. Epicuro argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, desde que isso nos permita alcançar tranquilidade e liberdade. Esses estados estão sob nosso controle, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. Desenvolvendo a habilidade de resistência. Na maioria das vezes, quando nos encontramos em uma situação indesejável, nossa primeira reação é buscar uma saída rápida. No entanto, nem sempre isso é possível, e, como resultado, muitas vezes recorremos a reclamações, lamentações e nos sentimos miseráveis. Isso ocorre porque acreditamos que temos o direito fundamental de estar em uma situação melhor e que merecemos algo diferente. No entanto, na realidade, não temos um direito inalienável a nada, e muitas vezes a melhor maneira de lidar com uma situação é simplesmente suportá-la. Com que frequência nos desviamos do nosso caminho escolhido, traímos nossa bússola moral ou comprometemos nossos valores simplesmente porque queremos evitar a dor? A dor tem um poder tremendo, levando até mesmo pessoas boas a se envolverem em comportamentos antiéticos ou a se absterem de agir de maneira virtuosa. A dor continua sendo uma ferramenta de controle, e, em nossa tentativa de evitá-la, muitas vezes caímos na armadilha preparada por aqueles que desejam exercer controle sobre nós. Consequentemente, nos tornamos dispostos a negociar nossa liberdade em troca de um breve alívio da dor e do desconforto. Em momentos em que suportar situações dolorosas se revela desafiador, podemos recorrer à sabedoria de Marcos Aurélio. Suas meditações nos ensinam que a resistência não é necessariamente negativa. A perseverança pode servir a um propósito, oferecendo algo benéfico para nós, mesmo que a consequência seja a morte. Em suas palavras, tudo o que acontece é ou suportável ou insuportável. Se for suportável, então suporte e pare de reclamar. Se for insuportável, então pare de reclamar, pois sua destruição significará o fim do sofrimento. Lembre-se de que você pode suportar qualquer coisa, desde que sua mente a encare como algo suportável, considerando isso em seu próprio interesse ou em sintonia com sua própria natureza. Essa abordagem pode ser comparada à interpretação de Albert Schuh da figura mitológica grega, Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a rolar eternamente uma pedra morro acima, e sua libertação estava em abraçar plenamente seu destino de tal maneira que sua punição deixasse de ser uma fonte de sofrimento, deixando as pessoas partirem. Deixar ir é um princípio poderoso e, muitas vezes, negligenciado. Manter fortes vínculos com pessoas, especialmente quando esses vínculos se tornam apegados demais, pode ter profundas e frequentemente prejudiciais consequências. Esses apegos podem nos levar a um ponto em que o medo de perder a pessoa a qual estamos ligados começa a controlar nossas vidas, forçando-nos a tomar medidas desesperadas para evitar a inevitável separação. Um exemplo vívido desse fenômeno é a história de amor entre Padmé e Anakin nas prequelas de Star Wars.
Ela ilustra claramente os perigos de apegos insalubres, mostrando como eles podem convidar forças das trevas para nos manipular e escravizar. Palpatine, o vilão da história, explorou eficazmente o medo de Anakin de perder Padmé, resultando em terríveis consequências. Se Anakin tivesse abordado o amor de uma maneira diferente, não baseada no medo sufocante e no apego possessivo, mas sim na liberdade, confiança e desapego, o lado sombrio teria sido impotente sobre ele. Epicuro oferece conselhos rigorosos, mas poderosos, sobre o apego às coisas que valorizamos. Ele sugere que deveríamos vê-las pelo que realmente são, indestinadas a quebrar ou perecer. Ele nos aconselha a lembrar que nosso carinho se estende a categorias gerais, não a casos específicos. Por exemplo, se amamos uma xícara de cerâmica, devemos entender que é o nosso apreço por xícaras de cerâmica em geral que importa. Dessa forma, se a xícara quebrar, não ficaremos excessivamente perturbados. Da mesma forma, se amamos nosso filho ou cônjuge, devemos perceber que, como seres humanos, não seremos devastados se eles nos deixarem. Abandonando bens materiais. O quinto princípio aborda o ato de renunciar aos bens materiais. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes nos envolve na chamada corrida dos ratos, na qual as pessoas investem uma quantidade enorme de tempo em empregos que desgostam e seguem rotinas exaustivas. Essas escolhas são impulsionadas pela implacável busca de bens materiais. A sociedade nos condiciona a acreditar que a felicidade é condicional e depende de várias circunstâncias externas, como status social, renda específica, um determinado grupo de amigos ou uma casa nos subúrbios. Somos levados a acreditar que não podemos ser felizes sem essas coisas. No entanto, precisamos questionar o valor dessas atividades. Essas atividades se enquadram principalmente no domínio em que o destino e a fortuna dominam. Envolvemo-nos nessa busca como se estivéssemos lutando contra forças que nunca poderemos verdadeiramente superar. Em sua carta a Lucílio, intitulada Sobre riquezas verdadeiras e falsas, Sêneca questiona o valor dessas posses materiais, como sofás dourados adornados com joias e mobília extravagante. Ele se pergunta se essas coisas realmente nos trazem felicidade ou se são apenas ferramentas para exibir uma fachada de uma vida bem-sucedida. Sêneca argumenta que nossa felicidade não deve depender de nada externo, seja riquezas como ouro e prata ou até mesmo nossas necessidades mais básicas, como água e comida. Essa perspectiva nos torna independentes das circunstâncias externas, e não importa quão triviais ou extravagantes sejam. Sêneca afirma ainda que a verdadeira liberdade não é desfrutada por alguém que é ligeiramente influenciado pela sorte, mas sim pelo indivíduo sobre quem a fortuna não tem poder algum. Ele se refere às palavras de seu professor, Átio, enfatizando que aderir a essas ideias nos permite não apenas parecer feliz, mas ser genuinamente feliz, descobrindo o contentamento dentro de nós mesmos, em vez de buscar validação externa. Capacitando nossas respostas. O sexto princípio enfoca a capacitação de nossas respostas quando enfrentamos provocações, insultos ou qualquer tentativa de nos ofender. Nossa reação instintiva geralmente tende a ser de raiva e hostilidade. Dessa forma, o sistema concede aos outros o poder de nos fazer sentir mal, permitindo que o comportamento deles influencie nossas próprias ações. Isso cria uma ligação inadvertida entre nossa felicidade e as ações de outras pessoas, mesmo que elas exibam características desagradáveis, como serem desagradáveis, tóxicas, narcisistas ou psicopatas. Eles podem se infiltrar em nossas vidas da mesma maneira que nuvens de chuva persistentes, esperando nos banhar com sua malícia, com o objetivo de nos fazer sofrer. No entanto, temos uma escolha crucial nesse processo. Como Viktor Frankl observou, entre estímulos e respostas, há um espaço. E nesse espaço, encontramos o poder de escolher nossa resposta. É nessa escolha que reside nosso crescimento e nossa liberdade. Se optarmos por responder a esses indivíduos com raiva, medo ou hostilidade, essencialmente entregamos a chave do nosso bem-estar emocional a eles. Por outro lado, escolher ser indiferente a eles impede que eles se infiltrem em nossos corações e mentes, apenas poluindo o espaço ao nosso redor. Ao fazer essa escolha, protegemos nossa liberdade e nossa tranquilidade interior. A lição aqui é clara: só somos escravos quando escolhemos ser. É importante perceber que temos o poder de escolher como responder a qualquer situação,